Como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. Melô dos fofoqueiros. Tem também, gostou, né? O rei dos fofoqueiros, não só quer saber da vida dos outros. Mas fala em vida dos outros, como é que tá os outros? Os outros aqui tá bem, né? Depois do furacão, a bonança chegou. Tá tudo bem aqui, graças a Deus. Infelizmente ele passou, deixou muito estrago, muito prejuízo e muitos mortos também. Muitos não, se eu não me engano uns 80 mortos aconteceu infelizmente no furacão. Mas eu quero falar com você, falando em morte, em 2017 tentaram parar Jair Messias Bolsonaro com uma facada. Tentaram impedir ele de estar na presidência da República do Brasil com uma facada, covarde facada, e que quase conseguiram. Quase, mas por muito pouco. O grande segredo é esse. Esta palavra é linda, esta palavra na língua portuguesa, o quase. Quase conseguiram, mas não conseguiram. Fizeram um estrago muito grande. Foi feito um estrago que só Deus sabe, e o Jair, quem sofreu aquele atentado covarde dos inimigos da nação, daqueles que estão desejosos de seguir o plano das trevas de Satanás de destruição. E então em 2017, não é? Quase, mas por muito pouco, todos nós sabemos da história, e tentaram impedi-lo de estar no lugar aonde Deus falou que ele estaria. E agora, passaram os anos, estão tentando pará-lo a todo custo e não conseguiram. E não vão conseguir. E agora, em 2022, o que aconteceu? Também a mesma tentativa, só que de forma diferente. Que é o quê? Assassinar os votos dos eleitores dele. Assassinar a vontade de a grande maioria do brasileiro, com poucos os que estão ali enganados e aqueles que estão mais ligados. Então tentaram assassinar Jair Messias Bolsonaro em 2017. Não conseguiram. Quase, ficou no quase, desejaram, lutaram, depois duvidaram, mas não conseguiram. E agora, em 2022, estão tentando assassinar a sua eleição, estão tentando assassinar a vontade, estão tentando assassinar o desejo de milhões de brasileiros. E eu quero te dizer, também não vão conseguir. Quase conseguiram. Domingo passado, quase conseguiram. Haviam preparado até festa já, lá na Avenida Paulista. Eu vi o candidato do comunismo, do socialismo, falando, logo após sendo entrevistado pelo pedestal que eles têm, e eles falaram, não, a gente já ia para Paulista. Por quê? Estava programado e certo para se ganhar no primeiro turno. Mas esta palavrinha, o quase, ela é linda, ela é poderosa. E quase realmente eles quase eles foram celebrar na Avenida Paulista, e o candidato, que a Bíblia fala, né, que o diabo Satanás se transforma em anjo de luz, mas na realidade ele se transforma em anjo de Lula. Satanás se transforma em anjo de Lula para roubar, para matar, para destruir. Agora, o que aconteceu? Quase. Mesma história de 2014, quando Dilma estava perdendo para Aécio, e de repente volta lá a Dilma, para tudo e volta, e a falcatrua elegeu aquela mulher também. E agora, quase, mas foi por muito pouco, mas graças a Deus existe o quase. Quase a gente ganhou, quase a gente deu certo, mas não deu certo. O plano dos maus não prosperará.
Então, em 2022, estão querendo assassinar não só Jair Messias Bolsonaro, estão querendo assassinar 200 milhões de pessoas, estão querendo assassinar, matar 200 milhões de brasileiros, tanto os de esquerda os de direita. O diabo não veio para matar o de esquerda ou de direita, o diabo veio para matar todos. Satanás veio para matar, roubar e destruir todos. Então eu costumo dizer, existe hoje eu tô assim, eu acho tão bonitinho ver os escravos de direita brigando com os escravos de esquerda. E o sistema lá dominando os dois, botando os dois para brigar. É ridículo isso, que nível que chegamos, né? Você é escravo, se você é de direita, você é escravo. Você está sendo escravo, se você é de esquerda, você está sendo escravo do mesmo jeito. Então, que vantagem você tem? Né? Você está na mesma cela. Não, mas a minha cela, o meu maltrator lá, eita, em inglês a gente vai perdendo português aqui. Meu capataz, pelo menos ele me bate com menos força. O seu, olha, rapaz, você é escravo do mesmo jeito e fica discutindo comigo, vai discutir com quem está te escravizando, vai sair da onde estão querendo que você fique. Mas o assassinato quase conseguiu assassinarem o desejo de liberdade, assassinar a verdade, assassinar a liberdade que Cristo nos deu. Então, na quinta-feira da semana passada, eu estava lendo a Bíblia, tem um versículo em Jó, capítulo 8, versículo 22, se eu não me engano, que eu gosto muito, já uso ele há muitos anos. Ele diz o seguinte: a verdade é que Deus encherá de riso a sua boca e seus lábios de brados de vitória, e a tenda dos ímpios não mais existirão. Esta palavra eu sempre profetizo ela, declaro para as pessoas como você que me assiste, que me acompanha. E aí eu lendo de novo, Deus me fez ver uma outra coisa, que eu mandei para você aí, eu escrevi essa mensagem, e eu lendo lá, Deus falou assim: eu vou te mostrar algo sobre Jair Bolsonaro. Aí estava escrito lá, que Deus vai fazer você rir de novo. Nessa tradução, que eu não tinha lido, e eu entrei nessa tradução pelo Espírito Santo, está lá escrito: a verdade é que Deus vai fazer você rir de novo. Quando o Espírito Santo eu li aquilo, o Espírito Santo me trouxe um entendimento, a revelação. Ele diz: aqui está, em 2018 eu fiz este homem rir, em 2017 eu fiz ele rir, em 2018 eu fiz ele rir. Agora, o que você leu? Eu falei: vai rir de novo. O que é isso, rir de novo? Reeleição. Eu falei: uau, glória a Deus, Senhor. Ele falou: pois é. Então eu descansei e comecei a mandar essa mensagem. Os inimigos não vão parar, mas cabe a nós, com uma espada na mão, que é a verdade do Senhor, que é a confiança, não ficar divulgando as fake news do inferno. Esses vídeos que estão divulgando aí de satanista pra lá, pra cá, nunca vi colocar os evangélicos, o povo colocando Satanás num pedestal e todo mundo mandando com medo. As pessoas falam assim: eu tô com medo, olha que... assim, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, a luta não terminou, né? E o quase eles venceram. E agora no segundo turno do capeta aí, o que a gente tem que fazer? Eu já mandei essa mensagem: que haja confusão no arraial dos inimigos. Aí eu coloquei entre parênteses, que haja confusão, abro parênteses, nas urnas inimigas, nas urnas que estão sendo manipuladas pelos inimigos para confirmar uma vitória que não é real, que não é verdadeira. Portanto, esta é a palavra de confiança. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. O que você tem que fazer é descansar no Senhor, mas não ficar sem entendimento. É lutar com oração, mas pedindo a Deus que tipo de oração que você deve fazer. Nós temos que avaliar se as nossas orações estão fazendo efeitos, né? Se eu estou orando certo. Senhor, ensina-me a orar. É isso que os discípulos fizeram quando eles viram Cristo orando e falou: pô, eu estou achando que eu estou orando, mas não estou orando direito não estou sabendo. E assim, profetizarmos,
com a espada na mão, ou seja, a revelação da palavra, e com ações, atitudes de cumprir o seu voto e repreendendo, não é pedindo para Deus, Deus tem misericórdia de nós, Deus nos ajuda aqui, estenda a tua mão. A batalha é sua, a sua oração tem que saber como ser canalizada e orar de maneira correta e usar a tua autoridade. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente. Então você vai votar e vai dizer, serpente, eu estou pisando na tua cabeça. Urna, cabeça de serpente, eu estou pisando com autoridade sobre a sua cabeça. Você pode até existir e existe mesmo. O gigante é real, mas maior é Deus, né? As muralhas são altas, mas o Deus é altíssimo. O gigante é grande, mas Deus é maior. Portanto, usar a sua autoridade não é ficar dependendo só de Deus, como se assim, Deus faz. Não, Deus falou para mim e para você, Jesus falou assim, olha Weber, olha meu irmão, minha irmã, meu filho, eu estou te dando poder e autoridade. Vai e use esse poder e autoridade. Agora há pouco, um guarda aqui na minha frente, eu sei que eles ficam, eu procuro na velocidade, o guarda parou um rapaz que passou da velocidade aqui. O que ele faz? Ele recebeu a autoridade do governador aqui da Flórida, que é um bom governador, um homem de Deus. Aí ele liga pro governador para falar, tem um cara aqui que passou a velocidade, eu devo ir lá atrás dele. Não, ele pega e vai, porque ele recebeu autoridade. Aí ele acende a luz, ele estava de moto policial, ele acende as luzes, o cara para imediatamente, porque ele usou da autoridade. Então neste segundo turno, vamos usar da autoridade que Deus nos deu e não ficar, Deus, põe a tua mão, vá lá e põe a tua mão, estenda a tua mão sobre a urna, pise a cabeça da serpente, do espírito da mentira, do comunismo, do socialismo, que nós mesmos permitimos entrar. Pedir perdão a Deus por você ter caído nessa cilada, pelos líderes evangélicos que caíram, que o problema, gente, hoje está dizendo, o Jair Bolsonaro, né, tem que dar canetada, tem que dar isso. O Jair, eu tenho a gratidão eterna a Deus por ele, porque ele veio desfazer a nossa bagunça. Quem é que não caiu nesse laço do inferno? Muita gente caiu. Eu tenho uma visão que eu vou colocar para você também, que eu recebi no ano de 2022, quando esse infeliz do comunismo foi permitido e milhões de brasileiros votaram, né? Líderes evangélicos, porque eu digo, por que tem crente de esquerda hoje? Porque lá atrás os líderes ensinaram. Lembra, tem um ditado que eu falo assim, o pai ia pro barzinho, né, antigamente, e levava o filho, e lá o filho ficava brincando e comendo doce, ele pagava doce, e o pai tomando cerveja, pinga. Aí quando o menino passava um período, ele falava assim, não sei onde esse menino aprendeu a beber, não sei onde esse menino aprendeu a viver assim. E o menino responde, pai, você me levava pro bar. E no bar ele viu o quê? As pessoas tomando pinga, cachaça, cerveja, e aquele ambiente, e aí ele foi, cresceu e viu aquilo. Então o que aconteceu? Silas Malafaia, Magno Malta, Marco Feliciano, milhares de pastores, de líderes, que eu não entendo, mas tudo bem, deixa isso para lá, tem que buscar essa responsabilidade, fizeram campanha, entraram nas igrejas, entregaram o rebanho de Cristo nas mãos do lobo. Em 2002, fizeram o quê? Entregaram o rebanho de Cristo nas mãos do lobo. E o lobo agradeceu. O que o lobo fez? Doutrinou. Então não é só falar assim, eu me arrependi do meu voto, né? Eu caí no engano do Lula. Caiu, tudo bem. Agora não foi só esses líderes que caíram. Eles entregaram de bandeja o rebanho do Senhor. Por isso que tem uma esquerda evangélica hoje forte. Porque ela foi entregue. À medida que um líder muito expressivo votou, levou na igreja, indicou aquele homem, indicando Lula, o que aconteceu? Os adolescentes da época, os jovenzinhos, eles viram aquilo. Então eles se tornaram de esquerda, enganados, Satanás levou. E isso é muito grave.
E eu não estou vendo nesses líderes esse arrependimento. Falei, Senhor, não é quando Davi pecou, ele falou, Senhor, eu pequei. E ele buscou o sincero arrependimento. Agora eu estou vendo o seguinte, não, foi mal, eu fui enganado também, mas quem não erra, não é? Tá bom, agora, eu preciso ter esse entendimento. Então, é preciso, com confissão, nós buscarmos a nossa redenção. Com confissão, Senhor, eu pequei, Senhor, eu apoiei esse homem, né? Eu fui, se você não apoiou, só de você ter ido contra o eleito de Deus, que não há dúvida. Eu sempre digo, eu não confio em Jair Bolsonaro, como não confio em você que está me falando, a Bíblia me manda, maldito homem que confia no homem. Eu não confio em Donald Trump, eu não confio em Jair Messias Bolsonaro. Agora, eu confio em Deus, que elegeu o Donald Trump aqui e que elegeu o Bolsonaro no Brasil. Então eu não confio no homem, mas eu confio em Deus que elegeu, ou seja, eu tenho que ter esse discernimento. Agora, aqueles que foram centrão, ficaram aí, né? Quando o Bolsonaro assumiu, quantos já se levantaram, evangélicos já se levantaram, não, porque não está fazendo, está fazendo aquilo, quando o cara estava decolando ainda. Enfim, nós temos que cumprir Crônicas 2:14, né? Segunda Crônicas 7:14. Não é só ficar falando esse versículo, como eu vejo, se meu povo que se chama pelo meu nome, seminário, blá, blá, blá. Sabe, você tem que deixar essa palavra entrar dentro de você, e você fala, Senhor, eu pequei, eu errei feio aqui, eu entreguei a minha família, eu entreguei a minha igreja para Satanás. Satanás se transvestiu em anjo de luz e enganou a muitos. Em 2002, Deus me mostrou o povo brasileiro caminhando a passos largos para um grande abismo. Eu tentava desesperadamente indo contra aquilo, mas ninguém me ouvia. Deus me revelou os nomes do José Dirceu, do Jefferson, coisas que eu não sabia nada de política. O Jefferson era um legista naquele momento, né? Que depois ele foi entregar, ele foi abrir tudo aquilo. E que Deus abençoe, porque ele fez um outro grande papel. Mas enfim, Deus me revelou todos os nomes. Eu tenho escrito na agenda de 2002, que na sequência eu vou... Pena que ela não está aqui. Eu vou tentar pegá-la e gravar para você, mostrar para você o que está escrito lá. Portanto, é necessário nós buscarmos um grande arrependimento. A vitória já foi decretada. A vitória do Senhor já foi decretada. Mas o que eu preciso fazer para validar esta vitória? Essa vitória nas urnas de 2022. É ter esse arrependimento sincero, verdadeiro, puro. É você ter esse sentimento de arrependimento profundo, daquela coisa assim, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Não ficarmos explicando, se justificando, falando, não, vai ser assim, não, vai ser dessa maneira. Se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, é pedir perdão, não por desencargo de consciência, você fala, Senhor, até para te pedir perdão eu preciso da tua ajuda. Me ensina como que eu vou pedir perdão por esse pecado que eu fiz. E eu, que não votei, que não me envolvi, eu também sou participante disso. Senhor, eu tenho que pedir perdão pelo pecado do povo. A Bíblia fala que Jó pedia perdão pelos seus filhos. Os filhos faziam festa, ele era, ou seja, eu sou responsável também. Portanto, em 2022, não é, para validarmos aquilo que o Senhor já falou, nós temos que fechar essa brecha. Te aconselho você, amanhã é o dia do perdão, do Yom Kippur, no calendário divino que eu tenho ensinado. É dia da gente jejuar, mas jejuar assim, ter aquela comunhão com Deus, Senhor, eu vou me limpar. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Me limpa e me guia pelo caminho da justiça. Tem pecado que eu não sabia que era pecado, mas eu cometi. Mas o que eu fiz? Eu tenho a bênção de buscar o perdão e trazer a minha limpeza diante do Senhor. Eu parei aqui, vou entrar e pegar a minha agenda para mostrar para você. Eu vou aproveitar esse momentinho aqui e vou
mostrar para você o que eu recebi em 2022, não é? E que é importante a gente deixar registrado também. O dia tá lindo aqui, depois de um furacão que passou, graças a Deus estamos bem. Infelizmente algumas áreas foram bem afetadas e houveram aí em torno de 80 mortos, mas graças a Deus que Deus tem nos dado proteção, vida, e é uma grande bênção. Bom, vamos pegar aqui o que aqui eu tenho. Ah, meu pai, tá ficando escuro aqui. Tchan, 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 tchan. Cadê? Eu tinha deixado, tá aqui. Então, vou mostrar para você aqui o que eu tenho escrito. A agenda é de 2002, ok? Vou até tentar aqui na luz melhor. A agenda é de 2002. A minha agenda pessoal que eu tinha, e eu escrevia as mensagens, escrevo as coisas. Então vamos lá, vou mostrar para você. Vou voltar aqui pro meu púlpito. O meu carro é o meu púlpito, né? De pregação. Então está aqui, ó. A agenda é 2002. Uma agenda, eu gostei dela na época. E aqui eu registrei. Tem aqui, ó, fotos das pessoas, as minhas mensagens que já na época eu registrava. Então vou te mostrar, depois eu vou tentar escrever ela direitinho. Então aqui é uma agenda cheia de anotações, tá vendo? Hoje eu faço tudo por computador, iPad, né? E aqui está a minha revelação. Deixa eu botar meu óculos aqui também, pra gente ajudar. Olha aqui, ó. Então, a agenda de 2002. Aqui está o meu manuscrito, né? Eu venho aqui, ó. 2/1/2003. Então, foi na posse, ó. Não sei se eu tô focando aí, mas ali, dia 2 de janeiro de 2003, eu escrevi o seguinte, o que eu vi. Num prédio, subindo as escadas, conversava com o presidente Lula. Ele dava ordens para acabar com várias pessoas, inclusive do seu partido. Falava com ira e mandava matar as pessoas. Disse em alto e bom som que inclusive o seu vice, José Dirceu, olha só que eu vi na visão, que para mim era vice, não era vice, ele foi ser o ministro depois, mas eu chamava de vice, para mim eu entendi vice nessa visão. Era uma coisa horrível, queria que eu tinha no Brasil aí uma Fiorino, um furgãozinho Fiorino, ele queria que eu usasse a minha Fiorino para sumir com os corpos. Depois tinha um médico legista que esquartejava os corpos numa sala. Ele tinha aparência de morte. Depois tinha uma reunião, era como se fosse a cozinha. Eu tinha feito um grande trabalho evangelístico num clube na cidade de Osasco, então eu tinha uma cozinha grande lá. Depois tinha uma reunião, era como se fosse a cozinha do clube, foi o que eu escrevi aqui. Eu não tinha levado os corpos, pois não queria me comprometer. Na reunião, o legista falava e o sangue escorria pelas paredes, as paredes de azulejo daquele clube que eu fiz um período lá. E o sangue escorria pela parede e os azulejos, era horrível. Assim, eu resumi o sonho, não é, que eu tive no dia 2 de janeiro, que foi, se eu não me engano, na posse dele. E depois, nesse outro sonho, eu vi aquela multidão correndo, indo em direção ao abismo. Eu gritava, tentava desesperadamente parar eles e não conseguia. Portanto, esse mal, nós cometemos. Agora, o que é preciso fazer? Se limpar disso. Se o meu povo, para validar a vitória de Jair Messias Bolsonaro, que já foi decretada, tirai
as sandálias dos vossos pés, disse Deus a Josué. Mude o seu caminho, limpe os seus pés, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Limpai as vestes do sacerdote. Então não é aqui culpando A, B ou C, mas é reconhecendo que nós pecamos. E se buscarmos, se humilharmos, reconhecermos, nos arrependermos, não ficar de ouvido só para lá e para cá, não é todo mundo ler 2 Crônicas 7,14, mas é você deixar isso acontecer dentro de você, é necessário. A vitória já foi dita, a promessa de Deus é que Deus encherá de riso, Deus fará Bolsonaro rir de novo, e nos seus lábios estarão os brados de vitória. Brados de vitória, é o que diz a palavra do Senhor, é o que eu recebi como instrução e como tantos outros profetas, e você também, cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Então Deus fará você rir de novo, Jair Messias Bolsonaro. Em seus lábios eu vou colocar brados de vitória. Jó 8:32, 8:22. E a tenda dos ímpios, toda essa corja que está aí, não mais existirá. Então a vitória nos céus já foi decretada. Agora, para mim validar esta vitória, eu tenho que ter este entendimento de arrependimento lá de 2002. Quando, não só 2002, né, isso já vem vindo de algum tempo, né, não é só 2002. Essa malignidade começou a entrar no Brasil já no ano de 78. Quando os militares estavam, e depois o povo, em 82, criaram Diretas Já. Diretas Já tá aqui, ó, toda essa turma, isso aqui que era Diretas Já, ó, todo mundo lá, ó, em 82. Em 82, o Brasil foi tomado por quadrilhas, que depois eles vieram chamar de partidos. E depois eles deram dinheiro para essas quadrilhas, que são chamadas de partidos. E tudo isso, o povo se alegrou. Quem é de 82 viveu isso e sabe essas coisas. Então, aí agora, em 2002, veio a cereja do bolo. O Lula era a cereja do bolo. E todo mundo celebrou, de alguma forma você se alegrou. O cara tinha uma aparência bonita, tinha um discurso. Mas na realidade, era Satanás se transformando em anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. E agora, para validar esta vitória que já foi decretada nos céus, a condição é arrependimento. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Então, o imperador Satanás continua governando. Agora, se houver arrependimento, então o pecado é removido e a ferida é sarada. Davi, quando pecou em Israel, com roubo, adultério e assassinato, e ele buscou perdão, ele recebeu o perdão e se tornou amigo de Deus. Então, povo brasileiro, que haja um despertar, que vocês falam tanto de avivamento, que avivamento é uma coisa da alma, avivamento não existe. O que Deus tem para você, para mim, é Pentecostes, é festa do Espírito Santo. Avivamento é isso aí, é uma coisa da alma que está acontecendo. Agora, começa um Pentecostes com arrependimento. Pedro, quando pregou lá em Pentecostes, 5.000 se converteram, porque ele falou assim: arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento vai trazer a materialização da presença de Deus através de Jair Bolsonaro. Em nome de Jesus, que haja um entendimento na mente do povo brasileiro e dos líderes para buscar o Dia Nacional do Arrependimento, que tem que ser urgente, porque o inimigo prevalece quando não há confissão. Se lembra de Moisés? Moisés estava lá numa urna, Josué lutando lá embaixo contra os amalequitas, e Moisés com a mão erguida, e quando ele abaixava a mão, prevalecia o exército amalequita e matava os israelitas. Tinha morte, tinha tristeza. E quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Ou seja, quando eu me ajoelhar e me humilhar,
Deus vai exaltar. Agora, se isso não acontecer e for levando do jeito que está, não adianta querer que Deus venha e faça aquilo que Ele não pode fazer, que é me levar ao arrependimento, a salvação. Por que você recebeu a salvação de Cristo? Porque você se arrependeu. Então, agora Deus dá ali, a proposta está aí. Então, em nome de Jesus, que venha um despertar de arrependimento sincero e verdadeiro no nosso coração, e então vai se cumprir a palavra, que Deus encherá de riso a sua boca, de novo, Jair Messias Bolsonaro. Os seus lábios serão tocados com brados de vitórias, e toda essa corja de ímpios não mais existirão. A tenda dos ímpios, a zona dos ímpios, o STF dos ímpios, a Câmara dos ímpios, o Senado dos ímpios, tudo que é de impiedade na minha vida e na vida dessas pessoas, não mais existirá, em nome de Jesus.